Capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhes dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será edificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado.
O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros. Abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor, por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscam. Vindo sobre eles a tua correção, derramam as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com chou e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados pela terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Por todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali.
pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao que ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, sólida, assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. E será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no vale de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelada a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Capítulo 29. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala.
Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se-á isso de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de sono profundo, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele não sabe. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução.